Antigamente, Lula se comparava a Jesus Cristo. Foi assim, por exemplo, em julho de 2010, em ato oficial de campanha em Garanhuns, no Pernambuco. Uma frase dele ficou famosa na ocasião e eu consegui localizar o discurso, o vídeo em que ele a disse. Presta atenção. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tantas latadas de horror. Na comparação, Lula ora se colocava acima de Jesus Cristo, como nesse caso do corpo mais estraçalhado, ora, no auge da humildade a que chega Lula, se colocava imediatamente abaixo de Jesus, mas acima, claro, de todos os brasileiros. Foi assim, por exemplo, em setembro de 2016, após ser acusado de comandante máximo do Petrolão pelo Ministério Público Federal. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Agora que Lula é réu em 5 processos, acusado de ter praticado crimes 234 vezes, Lula se acha Deus. Foi assim, por exemplo, nesse mês de março de 2017, em seu depoimento ao juiz Ricardo Leite, em Brasília, sobre a acusação de ter atuado para impedir a delação premiada de Nestor Cerveró. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome em vão. Mas a Bíblia, claro, não faz menção a Lula. Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, a menção é a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. A narrativa de esquerda, consolidada em países como Brasil, Argentina e Chile, é baseada no combate ao militarismo de direita durante as décadas da Guerra Fria. A Venezuela, por sua vez, não viveu uma situação como essa porque sua última ditadura se deu nos anos 50. Comandado pelo general Marco Evangelista Pérez Jiménez, o regime se assemelhava muito mais ao de Getúlio Vargas no Brasil e ao de Juan Domingos Perón na Argentina. Marco Pérez Jiménez foi derrubado em 1958, depois de tentar continuar no poder por meio de um plebiscito fraudulento. Em seu lugar, líderes políticos firmaram um pacto de estabilidade na Venezuela. O acordo, chamado de Pacto de Punto Fijo, pregava o revezamento de diferentes partidos no poder e estabelecia uma agenda mínima que defendia a estatização gradual do setor petroleiro, reforma agrária, grandes obras públicas e ênfase em políticas de bem-estar social. A consequência dessas políticas foi o aumento progressivo do Estado e do gasto público. Ao mesmo tempo, grupos terroristas de esquerda, como as Forças Armadas de Libertação Nacional, FARC, abandonaram as armas e passaram a traçar novos planos. Ao invés do combate aberto, as FARC mudaria de nome para Terceiro Caminho e passaria a se infiltrar nas Forças Armadas. Um dos nomes importantes que entraram na recém-legalizada FARC foi Adán Chávez, irmão mais velho de Hugo Chávez. Nessa mesma época, Hugo passou a integrar o exército. Além do parentesco, Adán teria um importante papel na formação ideológica de seu irmão, sendo seu tutor revolucionário. Chávez era un devorador, un investigador nato, y eso le dio inicialmente una formación en ese sentido autodidacta, ¿no? El 5 de julio de 1975 yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Em 1986,
Chávez criou seu próprio grupo político, o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, MBR-200. A queda do preço do petróleo ocorrida na década de 80 expôs a fragilidade da economia venezuelana, que era dependente da exploração do petróleo. O país havia estatizado o óleo negro, tornando-o a sua principal fonte de riqueza. O resultado foi a fuga de capitais e o empobrecimento da nação. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. Em 1989, a economia da Venezuela se tornou insustentável. Carlos Andrés Pérez, o presidente da época, se viu obrigado a adotar medidas de controle de gastos para tentar dar uma resposta ao problema estrutural do país. A esquerda radical não aceitou as medidas e grupos como o Terceiro Caminho e o MBR-200, liderado por Chávez, articularam um grande ato público contra o governo. O protesto foi chamado de Caracazo e consistiu em violentas manifestações de rua. Ônibus foram queimados, prédios públicos e privados vandalizados e destruídos. Não restou alternativa ao governo, senão convocar o exército para repor a ordem em um país que estava prestes a convulsionar. A crise serviu de combustível para que Chávez e seus partidários se mobilizassem com o objetivo de usurpar o poder democraticamente constituído. Em 4 de fevereiro de 1992, Chávez entrou em ação. Liderou unidades militares em Caracas com o objetivo de derrubar o governo. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. A tentativa de golpe fracassou. Erros táticos levaram Chávez e seus colaboradores a ficarem encurralados e sem comunicação. O líder golpista ficou impossibilitado de transmitir as fitas pré-gravadas nas quais incitava a população a tomar as ruas em um levante. Após cumprir 2 anos de prisão por liderar o golpe, Chávez abandonaria a carreira militar e adotaria as novas fórmulas de dominação política prescritas e orientadas pelo Foro de São Paulo. Fundado por Lula e Fidel Castro, em 1990, o Foro de São Paulo se tornou a Assembleia Estratégica da Esquerda Latina e tinha entre seus participantes grupos narcoterroristas. Companheiro da direção do Foro de São Paulo, evitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Foro de São Paulo. Hugo Chávez fundou em 1997 o Movimento Quinta República, MVR, aliança partidária de esquerda que lhe daria suporte para disputar a presidência. Chávez foi beneficiado pelo descrédito da classe política tradicional e acabou eleito com 56% dos votos. Quando concorreu ao governo da Venezuela, Chávez tentou passar a imagem de democrata. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Ao contrário do que anunciou, uma vez no poder, passa a agir para reformar as instituições vigentes de forma a se consolidar no comando do país. Que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Chávez decretou a realização de um referendo sobre a criação da Assembleia Constituinte. A população abraçou a ideia. A convocação foi aprovada por margem expressiva, mais de 70% dos votos. A Assembleia Constituinte, dominada por partidários de Hugo Chávez, redigiu a nova carta em 100 dias. O país passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Na eleição da Constituinte, os apoiadores de Chávez conquistaram a maioria dos assentos. Um de seus planos era tornar a Câmara dos Deputados e o Senado em uma única casa. As contínuas modificações na estrutura política e institucional da Venezuela criaram um racha na população. Em 2002, mesmo com Chávez reeleito, a Venezuela se encontrava dividida entre 2 polos opostos. Em 11 de abril de 2002, manifestações contra e pró-Chávez se encontraram na frente do Palácio Miraflores. O caos se instalou e autoridades militares, contrárias ao governo, aproveitaram a oportunidade para tentar destituir Chávez. O movimento, desastrado e feito de improviso, acabou sendo derrotado poucos dias depois. Presidente da República de Venezuela, juro ante Deus Todo-Poderoso. Chávez voltou ao poder depois que milhares de seus apoiadores tomaram as ruas do país.
Com o argumento de ter sofrido um golpe, Chávez acentuou o radicalismo de suas ações e de seu regime. Responsabilizou os Estados Unidos e elegeu os membros da oposição e veículos de imprensa como inimigos. Entre suas ações, fechou a principal emissora do país, a Rádio Caracas Televisión. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Também reformou a estrutura da estatal petrolífera PDVSA, demitindo milhares de funcionários que haviam entrado em greve em 2003. Com isso, vinculou o futuro da empresa ao seu projeto de poder. No campo político, reformou a Corte Suprema venezuelana, tornando-a um apêndice do Executivo. Ampliou o número de juízes de 20 para 32. Com indicações de cunho político, foram integrados à corte 12 novos magistrados, todos eles fiéis bolivarianos. Quando surgiu a empresa Smartmatic, os processos eleitorais venezuelanos se tornaram eletrônicos e passaram a sofrer contestação por parte da oposição. A Venezuela acentuou sua aliança com Cuba e procurou aproximar-se da política do Oriente Médio. Os erros estratégicos dos adversários foram determinantes para Chávez aprofundar sua agenda. Partidos de oposição se recusaram a participar do pleito legislativo, acusando a eleição de ser ilegítima e fraudulenta. Seus líderes imaginavam que a ausência serviria para afastar o povo da votação, mas não foi o que aconteceu. O preço político foi alto. Sem representantes na Assembleia Nacional, os oposicionistas abriram caminho para que os bolivarianos tomassem completamente o legislativo. Em 2006, Hugo Chávez foi reeleito pela terceira vez com 62,9% dos votos. Prometeu criar o socialismo do século XXI. Chávez tinha o objetivo de ficar para sempre no poder. Para isso, modificou a Constituição, que passou a permitir a reeleição ilimitada para o cargo de presidente. Esta Constitución fue elaborada pensando en todos. Esta Constitución recoge el sueño de tener un país donde vivamos en condiciones de igualdad. Na medida em que Chávez acumulava poderes, a economia despencava e empresários e investidores abandonavam a Venezuela. A Venezuela passou a ter contínuas crises de abastecimento. Alimentos e produtos essenciais se tornaram escassos. A insatisfação contaminou a população. Foram organizadas marchas e paralisações. A resposta chavista foi violenta. Mas não foi só a situação da Venezuela que começou a se deteriorar. Ao mesmo tempo, Chávez enfrentava graves problemas de saúde. Em meio a disputas políticas, ele se isolou em Cuba para tratar um câncer. Reeleito pela quarta vez, não conseguiu comparecer à sua própria posse, em virtude do agravamento de sua doença. Hugo Chávez morreu em 5 de março de 2013. Foi substituído no poder por Nicolás Maduro, um de seus principais auxiliares. Na eleição para a sucessão de Chávez, o oposicionista de centro-esquerda, Henrique Capriles, tentou convencer o eleitorado, simpático ao chavismo, de que ele não representaria uma ruptura. Por margem mínima, Maduro foi eleito presidente em 14 de março de 2013. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. Novamente, o processo eleitoral, organizado pela Smartmatic, sofreu acusações de fraudes. Capriles não reconheceu o resultado e pediu a recontagem de votos. Mesmo com a eleição contestada, Maduro prevaleceu. O apoio diplomático da União das Nações Sul-Americanas, órgão subordinado ao Foro de São Paulo, foi fundamental para lhe dar sustentação internacional. Apesar da vitória interna, Maduro passou a lidar com uma oposição crescente na Venezuela. Nas eleições legislativas de 2015, a oposição recuperaria a maioria na Assembleia Nacional. Tentando driblar os adversários do parlamento, Maduro convocou uma nova Assembleia Constituinte. Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. A manobra não foi reconhecida nem dentro do país e nem pela comunidade internacional. Mesmo assim, formou-se um parlamento paralelo, próprio da ditadura, que passaria a funcionar como alternativa ao parlamento oficial. Foi em meio a esse clima que, em 2018, Maduro buscou sua reeleição. Obteve vitória contestada internacionalmente. As fraudes no processo eleitoral se avolumaram. Brasil, Estados Unidos e União Europeia não reconheceram a legitimidade de Maduro para continuar. O parlamento oficial também se recusou a prestigiar sua posse. E na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandato de 6 anos, numa votação marcada por alta abstenção e denúncias de fraude. Maduro disse que essa foi uma vitória contra o imperialismo. Depois de 93% das urnas apuradas, ele foi declarado vencedor com pouco mais de 5.800.000 votos.
O impasse se agravou quando Juan Guaidó, então designado líder da Casa Legislativa dominada pela oposição, se declarou presidente da Venezuela. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. O mundo se dividiu. China e Rússia apoiaram o antigo regime. Já as nações ocidentais deram seu respaldo ao autoproclamado novo governante. Como a eleição de Maduro se deu por convocação da nova Assembleia Constituinte, controlada pelos chavistas e não pelo parlamento oficial, sua posse foi contestada como ilegal e ilegítima. Sem um presidente reconhecido, era Guaidó, o líder da Assembleia Nacional Constitucional, quem deveria assumir o governo interinamente. O processo de socialização da economia devastou a Venezuela, produzindo uma crise social sem precedentes. O desabastecimento frequente, já na época de Chávez, se aprofundou. Sem emprego e sem comida, parte da população iniciou um verdadeiro êxodo, fugindo para os países vizinhos. No âmbito interno, com o objetivo de esmagar os críticos, Maduro redobrou a repressão. Se no Brasil de 1964, as Forças Armadas tiveram um papel fundamental para evitar uma revolução comunista, na Venezuela foram elas seus principais agentes. A dificuldade da esquerda em plantar suas bases nas Forças Armadas do Brasil se deve ao fato de essa instituição ser majoritariamente positivista. O positivismo, ideologia que prega o conhecimento científico como única forma de conhecimento verdadeiro, já era muito disseminado entre militares brasileiros e foi a base intelectual do golpe que derrubou a monarquia e instaurou a república em nosso país em 1889. Com o fracasso da contaminação das Forças Armadas, a esquerda brasileira apostou na guerra cultural, que sempre foi desprezada pelos militares. A luta política passou a ser travada a partir do meio jornalístico e das universidades. Foi nesses ambientes que a esquerda criou a massa de militantes que apoiam o chavismo no Brasil. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. É isso aí. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. O bolivarianismo tinha como objetivo criar o socialismo do século XXI, uma atualização do modelo implementado pela União Soviética no leste europeu. Ao longo de 20 anos de poder, o resultado de sua ação foi a repetição dos mesmos crimes em massa, da mesma violência e do mesmo fracasso econômico vistos no socialismo do século XX. Karl Marx dizia que a história se repetia, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. A Venezuela, de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, lhe deu razão, finalmente. Caso vivendo a minha vida normal, seguindo com o meu trabalho, entra em contato comigo uma amiga e diz: Bernardo, olha, lá no Moringão, no ginásio, em Londrina, está acontecendo um evento estranho. Porque tem pessoas que estavam cantando cânticos religiosos, tinham bispos no meio, mas aí também eu vi camiseta do Che Guevara, eu vi o pessoal cantando uns hinos estranhos, que não eram parecidos com hinos católicos. E daí, de repente, tinha fotos da Dilma, placas do Lula e não sei o quê. O que está acontecendo? Eu cheguei porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Dicen que a KGB entró no colegio jesuita em Roma e que ordenou padres. O treinamento de agentes para se infiltrar na igreja remonta aos anos 20 do século XX. A pessoa não imagina a dimensão do demoníaco na política. A CNBB, desde o princípio, ela parece que nasce com o DNA do seu fundador, vamos dizer assim, que foi o Dom Helder Câmara. O objetivo principal era criar uma união entre marxismo y Iglesia Católica. La oportunidad en la cual se va a meter esto es lo que podemos llamar el falso Concilio Vaticano. Tem-se a sensação de que a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus por alguma fissura. La teología de la liberación es un experimento de los teólogos centroeuropeos, un experimento intelectual, pero su práctica en América Latina. O senhor já conheceu algum teólogo da libertação pessoalmente? Leonardo Boff. E aí? A impressão é a seguinte, é um homem muito mau. Você vê pelos olhos dele, é um homem realmente mau. Ela pega tudo, todos os elementos de fé e muda. Ela
ela pega os elementos sacramentais e muda. A Eucaristia, ela é a socialização dos bens. A confissão vira psicologia profunda. De onde surgiram todas essas ideias, esses estudantes? Né? Quem eram os mentores? Essa é a questão importante para nós darmos nomes aqui aos bois. Quando eu olho para a teologia de libertação, eu vejo Judas Iscariotes no seio da igreja. Podemos dizer, eles estão no meio de nós, é bom porque tudo que nós queremos não é vingança. Eu repito, é a restauração da verdade. Com a Igreja Católica em pé, é impossível que o marxismo prospere. E é por isso que eles infiltraram. Em que consiste a epistemologia marxista? Ou seja, como é que um marxista pensa a verdade? Para um marxista, não existe verdade. O que existe é a luta pelo poder. Ou seja, para o marxista, o mundo real é o mundo do materialismo. Então quer dizer o seguinte, o mundo de verdade é aquilo que ele chama de infraestrutura, as relações econômicas e a luta pelo poder. Então o negócio é o seguinte, o que realmente existe é interesse econômico. Ponto. Agora, filosofia, educação, etc, tudo isso é superestrutura. Superestrutura quer dizer o quê? Quer dizer um conjunto de ideologias que mantém o sistema. Então, a Igreja Católica tradicional, a filosofia tradicional do Ocidente, a filosofia grega, né, tomista, o sistema da moral, etc e tal, as artes, tudo isso mantém de pé o sistema de opressão. Não, mas pergunto, mas a Igreja Católica ela prega a verdade ou não prega? A verdade não existe, o que existe é interesse econômico. Então, isto que os marxistas pensam, como é que ele é ensinado para sua criança, seu filho, para sua família? Como é que isso chega na sua casa? Não com esse palavreado aqui, mas é simplesmente com o treinamento, como macaquinhos, nós somos treinados para a todo momento, quando alguém me apresenta uma ideia, ao invés de perguntar se ela é verdadeira ou não, você pergunta, o que é que ele está ganhando com isso? Não, aí tem uma pegada. E aí você se acha crítico, você se acha inteligente, né? Porque veja só, eu descobri o interesse. Porque é que Padre Paulo Ricardo, ele propaga a consagração à Nossa Senhora. É porque ele quer manter o sistema capitalista opressor, fazendo com que as pessoas se acorrentem, né? Usem correntes e sejam escravos. Deve ter algum interesse por trás disso tudo. Ele deve estar ganhando muito. Quem que está pagando ele? O que é que ele está ganhando? Né? Alguém está pagando ele. Ele deve estar ganhando muito. Deve estar ficando rico. Vejam, ninguém faz a pergunta contrária. Senhor marxista, quem é que diz que todo discurso tem um interesse por trás? Não é o senhor? Muito bem, qual é seu interesse? Porque veja só, eu sou um idiota que crê que a verdade existe. O senhor é sabichão e crítico. A verdade não existe. O que existe é interesse, não é isso? Então, eu, idiota, creio que a verdade existe e fico procurando ela. E o senhor é espertão e crítico e diz que a verdade não existe. O que existe é interesse. Agora, eu acredito que o senhor está sendo sincero, seu marxista. Sabe por quê? Porque onde os marxistas chegaram no poder foi o que eles comprovaram, de fato, que eles fizeram tudo isso por interesse próprio. Porque a única coisa que eles queriam era chegar no poder e se refestelar na corrupção. A única coisa que eles fizeram. Claro, fazendo a propaganda de que eles estão fazendo bem para os pobres. Para um socialismo que é tão incompatível com o cristianismo como o comunismo, veja, a igreja não aceita nem o comunismo e nem o socialismo, o Papa, né, diz no número 119 que católico e socialista são termos contraditórios. E no número 120 ele lança um alerta. O socialismo educador. Ou seja, socialismo na educação. Veja, eu vou ler para você a encíclica.
Essas doutrinas que nós, de novo e com nossa suprema autoridade, declaramos e confirmamos, devem aplicar-se também ao novo sistema de socialismo prático ainda mal conhecido, mas que se vai propagando nos meios socialistas. Propõe-se ele à formação das inteligências e dos costumes. É aquilo que eu denunciava no meu curso de marxismo cultural, lembra? É isso aqui. Ele diz, e ainda se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la. Abraça todas as idades e condições para formar o homem socialista, que há de constituir mais tarde a sociedade humana plasmada pelo ideal do socialismo. Ou seja, o Papa Pio XI, 5 anos antes de Nossa Senhora aparecer em Simbres, está dizendo que existe aqui um problema, algo de novo que estava surgindo, que o comunismo, ele tomou o poder na Rússia pela violência, em tantos lugares por guerras, mas estava se delineando em 1931 um socialismo que viria pela educação, que seria amigo de nossas crianças, para aliciá-las e formar o homem socialista. Você sabe o que é LGBTocracia? Oi pessoal, a Aliança Nacional LGBT propôs uma plataforma para os direitos da população LGBT no Brasil e eu quero assumir publicamente o meu compromisso com esses itens. Eu me comprometo a apoiar um marco legal que puna aos crimes de ódio contra a população LGBT. Eu me comprometo com o direito de todas as famílias. Eu apoio o Estatuto da Diversidade Sexual proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me comprometo com um conjunto de projetos que garantam a cidadania da população LGBT. Eu me comprometo a apoiar a aprovação de projetos de lei que conferem às travestis, mulheres, trans, homens trans e pessoas não binárias o direito à identidade de gênero. Eu me comprometo com uma política nacional de equipamentos de referência e casas de apoio para prevenir a violência contra a população LGBT. Eu me comprometo com o fortalecimento do Conselho Nacional LGBT e da Coordenadoria LGBT. Para mim é central que a Escola Brasileira eduque para a diversidade. Escola Brasileira eduque para a diversidade. Atualização da Política Nacional LGBT. Eu me comprometo com a elaboração de um orçamento com um recorte LGBT. Manuela Dávila foi vice do PT. Você acha que o PT está preocupado com a fome e com as crises do Brasil? Mas o PT esconde sua verdadeira face. O que adianta dizer que o Brasil é o maior país católico do mundo, com 70% da população que se diz católica, enquanto o Congresso Nacional, como nós vimos ontem 2 deputados federais afirmando, o Congresso Nacional Brasileiro, pior, a pedido do governo federal. Vou falar bem claro, Padre Léo que está falando, a convite de Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso está estudando a possibilidade de fazer aborto de graça nos hospitais públicos. Como é que nós queremos ser Jesus se nós estamos matando
transformando mães em assassinas. Meu Deus do céu, eu não sei quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora. Se Jesus não ocupar o centro da sua vida, não se diga católico. Porque olha bem o que eu vou afirmar agora em cadeia nacional de televisão. Porque se for para ser católico, como se diz católico, o senhor presidente da República, é melhor ir viver nos quintos dos infernos. Porque é para lá que está mandando. Eu não me conformo. Eu não me conformo de um homem feito Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que veio do Nordeste, um homem sofrido, um homem que deveria se transformar num modelo para esse país, porque um homem que não tem nem estudo direito e que se transformou presidente da República, com a segunda maior eleição da história do mundo, um homem que deveria se transformar num modelo de luta e de garra, está se transformando num instrumento